Numa jornada introspectiva, convido-te a mergulhar no âmago da alma, descobrindo a presença divina que reside em cada batida do coração. Que estas palavras sirvam como portais para reflexões profundas, abrindo caminho para a compreensão espiritual e a conexão com o divino. Bem-vindo a este momento sagrado de contemplação. De poder falar ao seu coração, de poder dividir a nossa vida. Esse programa, a matéria-prima, é a nossa vida. Sobre ela nós falamos, sobre ela nós choramos, com ela nós nos alegramos. A vida humana. Ainda hoje estava assistindo um pouco dos noticiários, percebendo o quanto que nós estamos sendo bombardeados por notícias horrorosas, né? Tristes. Pode observar. Toda vez que nós perdemos a qualidade da vida, toda vez que nós banalizamos a vida, de alguma maneira nós começamos a matar ou começamos a morrer. E é muito fácil a gente inverter esse jogo. É muito fácil a gente estabelecer o pacto com a vida assim. Nesse caminho tortuoso de morte e de assassinatos. E aí, sabe, minha gente, eu fico pensando no desafio de olhar para essas notícias, de ouvir tudo isso e não permitir que o pessimismo venha tomar conta de nós. Porque a resposta mais natural que nós podemos dar a tanta violência é o pessimismo. O pessimismo é uma resposta rápida. É fácil a gente responder assim. Esse mundo está perdido mesmo, não tem mais jeito. Mas o pessimismo não é a resposta mais inteligente, mais sábia. É desafio nosso identificar a qualidade da vida que está próxima de nós. E então começar a fazer alguma coisa para que a gente não fique pessimista e até mesmo começar a identificar nas nossas atitudes onde é que nós também matamos e onde é que nós estamos morrendo também. Porque nós não conseguimos ficar imunes a tudo isso. De alguma maneira a maldade do mundo nos toca, de alguma maneira a maldade do mundo entra dentro da nossa vida, entra dentro da nossa casa. E a gente precisa fazer um esforço constante para a gente fechar todo e qualquer espaço por onde esse pessimismo e esta morte, as atrocidades que estão acontecendo pelo mundo afora, para a gente vedar todos os espaços da nossa vida, para que isso também não venha acontecer dentro de nós. Para que a gente não se acostume com tudo isso, não é verdade? Para que a gente não perca a capacidade de se indignar com tudo que está acontecendo ao nosso redor. São tantas coisas tristes, são tantos acontecimentos desastrosos, são tantas coisas ruins rondando a nossa vida, rondando a nossa sociedade, rondando as nossas casas. É preciso responder à vida. Lembra que no programa da semana passada a gente falava disso? Identificar qual é a forma que nós resolvemos responder ao chamado que a vida nos faz. Responder com esperança. Modificar essa pequena parte da vida que está em nós. Eu também faço parte deste processo. Tenho muito medo de também ser alguém que constrói a violência sem perceber que está construindo. Porque nós temos a violência velada, né? Quantas vezes dentro da nossa casa também atrocidades acontecem, mesmo que o sangue não seja derramado? Não temos uma vítima, do ponto de vista material, alguém não morreu, não assassinamos ninguém. Mas a violência velada, aquela atitude violenta, muitas vezes silenciosa, quando nós começamos a tramar contra o outro, quando nós começamos a permitir que a nossa maldade venha atingir o outro, ou que o nosso pessimismo venha prejudicar o outro, que venha tomar conta do nosso espaço, quando você perde a qualidade da vida, quando você alimenta essa pequena dose de violência velada,
não esclarecida. Porque às vezes existem alguns violentos que estão sorrindo para nós. Você já deve ter sido vítima de violências assim, veladas. A pessoa estava sorrindo para você, mas ao mesmo tempo estava lhe fazendo um mal terrível. Isso é muito comum. Quantas pessoas maldosas estão sorrindo para nós, estão nos oferecendo o seu veneno sem que a gente perceba. E é aí que a gente precisa ter essa astúcia, né? Precisamos ser muito astutos para identificar essa violência que pode bater na porta da nossa vida, que pode estar insistindo em prevalecer sobre nós. E aí você começa a tornar-se um pouco mais consciente também. Não temos o direito, não temos, é obrigação nossa, é o nosso compromisso com a vida. Nunca permitir que a violência cresça nos territórios da nossa casa, da nossa história. Porque não vale a pena. Melhor é a gente renovar o nosso pacto com tudo aquilo que é bom, não é verdade? Melhor é a gente renovar o nosso compromisso com o crescimento. Eu quero crescer. Cresçamos juntos. A direção espiritual na nossa vida, ela serve justamente para isso, né? Para nos ajudar a esclarecer onde é que nós precisamos ficar melhores. Da mesma maneira como na terapia, junto ao terapeuta, o paciente vai descobrindo quais são as atitudes humanas que poderão desencadear um processo de melhoria. Não é assim? O psicoterapeuta, a gente vai lá, conta para ele um pouco dos nossos conflitos, das nossas histórias, e ele nos ajuda a construir uma solução. O terapeuta não é nada mais, nada menos que um grande amigo que a gente vai fazer e paga para ter essa amizade, né? O problema é pagar para ter o amigo. Mas as terapias, elas são possíveis desde que a gente esteja abertos para a gente poder viver bons relacionamentos de amizade, para que a gente tenha a oportunidade de mostrar o nosso coração para alguém. Tão bom, né? A gente ter a liberdade de confessar as nossas misérias a alguém, a gente saber que no coração do outro a gente tem espaço. Porque quando a gente partilha o nosso processo, a gente escuta do outro uma opinião e a partir daquela opinião a gente pode modificar. A gente pode dar passos na direção de um futuro promissor. Não é verdade? A gente pode alcançar resultados um pouco mais satisfatórios que aqueles que a gente alcançou até o dia de hoje. Direção espiritual é para isso. Para a gente dividir a vida, para a gente falar do que nos assola, do que nos preocupa, para a gente contar o contexto da nossa vida e a partir desse contexto a gente procurar mudanças. E todos nós precisamos mudar. Ninguém está pronto. Ninguém tem o direito de dizer, não mexam comigo porque eu já estou prontinho, já não tenho mais nenhum detalhe da minha vida que precisa ser modificado. Não, todos nós precisamos mudar. E às vezes a gente descobre que precisamos mudar ouvindo a história do outro. Por isso que é bom conversar, né? Você sabe que a filosofia nasceu assim? Numa praça onde as pessoas iam trocar mercadorias. É a famosa praça grega chamada Ágora. Ágora era o lugar onde as pessoas se encontravam para trocar as mercadorias. Tinha uma galinha, né? O outro devia ter um porco. Chegava e falava, eu te dou a galinha, você me dá o porco. Mas junto dessa mercadoria existia uma troca de experiências. Trocavam-se as mercadorias, mas aí devia perguntar, depois que trocou a galinha pelo porco, fala, e aí, compadre, como é que estão as coisas? Né? E aí a verdadeira troca acontecia. A filosofia nasceu assim. Num contexto onde as pessoas trocavam experiências. Contava-se uma história, o outro ouvia, interferia, dava um palpite, e de repente a rodinha estava feita, e a vida era a matéria-prima a ser trocada. Ágora, a praça grega, nos inspira isso também. Não é para fazer fofoca não, viu? É para a gente trocar e partilhar a vida. Não falar da vida dos outros, mas falar da nossa vida. Tem gente que é especialista em falar do outro, né? Mas quando precisa falar uma palavra sobre si mesmo, não sabe. A gente desaprende. Mexer na história da gente, contar
ter liberdade de dizer quem somos. Isso é muito salutar. Isso é saudável demais. Isso nos ajuda muito no nosso processo. Ao escutar uma história que não é a nossa, a gente ter a oportunidade de refletir a nossa história. Isso vale a pena, minha gente. Eu acredito cada vez mais nisso. O ser humano que se reflete, ele faz a diferença no mundo. O ser humano que não tem medo de se pensar, não tem medo de se analisar, não tem medo de tocar nas suas questões, ele vai ser sempre um ser humano especial. E é o que a gente precisa ser. Você precisa fazer a diferença no seu mundo, você precisa fazer a diferença no seu espaço. Ao ser um homem e uma mulher de reflexão, ao ser afeito ao seu processo humano, ao não ter medo da sua história, dos seus conflitos, das suas mazelas, você acaba se construindo de maneira mais interessante. Começa a morrer aquele que não sabe se pensar, aquele que está com preguiça de tocar nas próprias questões. Aquele que não tem disposição de tocar o dedo na ferida. Porque de vez em quando a infecção só vai embora quando a gente tem coragem de tocar na ferida e saber o que é que está infeccionado ali. Muita gente morre antes da hora justamente porque não teve coragem de identificar as mazelas interiores. Não teve coragem de arrancar aquela casca que escondia a infecção. É assim? Afetivamente a gente morre antes do tempo. É lamentável a gente encontrar pessoas que aos 30 anos já morreram do ponto de vista afetivo. Por que morreram? Porque já não sabem mais amar. Já não sabem mais renovar o compromisso com a vida, já não sabem mais se encher de esperanças, já não sabem mais alimentar sonhos. E a gente morre antes da hora, quando a gente deixa de sonhar, quando a gente deixa de esperar, quando a gente deixa de alimentar dentro de nós o bom da vida. Quando a gente se transforma numa caixa de rancores, numa caixa de ódios, numa caixa de ressentimentos, ou de memórias ruins, de lembranças ruins que nós insistimos guardar dentro do coração. Quando a gente começa a se alimentar disso, a gente vai morrendo afetivamente. Ao contrário, a gente encontra gente que está lá com 60, 70, 80 anos, novinhos em folha do ponto de vista afetivo. São aquelas pessoas que são capazes de amar, que ainda alimentam sonhos, que não permitiram que o tempo passado, que o tempo ido, ficasse determinante no seu futuro, no seu presente. São as pessoas que se reconciliam com a vida todos os dias, que fazem essa triagem, que selecionam e que escolhem o melhor da vida. Assim como no meio de tanta coisa ruim que o noticiário nos apresenta, a gente descobre no meio daquele lixo todo uma ponta de esperança para a gente se segurar. Já que o mundo está tão ruim, já que o mundo está tão danificado pela atitude humana, então eu descubro que eu quero fazer essa diferença. E então você descobre que é possível fazer a diferença. Já que o mundo está cheio de notícias tristes, eu quero causar boas notícias para o mundo, ainda que elas não sejam televisionadas, ainda que elas não ganhem as manchetes, ainda que elas não ganhem as revistas, ainda que elas não ganhem os noticiários. Construir notícias boas hoje é possível. Deve ser o nosso compromisso com a vida. Construir notícias que possam fazer bem ao coração e aos ouvidos das pessoas. Inclusive a gente até vive alguns aprendizados que só a perda de alguém muito essencial na nossa vida nos ensina. Uma delas é aquilo que o poeta Mia Couto, o escritor moçambicano, fala de maneira tão interessante. O morto amado, ele nunca para de morrer. Todos os dias você tem de conviver com aquela morte. Tá vendo? É assim. Eu preciso entender que para eu chegar ao contexto dessa libertação, de ser capaz de organizar esse luto, eu terei que matar os meus fantasmas diariamente, eu terei que administrar a notícia novamente. Morreu, não existe mais.
e buscar os recursos que a vida pode me oferecer para que eu tenha condições de chegar a essa superação. Deus nos amadurece para que a gente tenha condições de compreender este refrão, que o verso tem reverso, que o direito tem um avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários. Mas mesmo nesses contrários, a gente pode ser muito, muito, muito harmonioso. E que a grandeza de uma alma depende justamente da capacidade que essa alma tem de reconciliar os contrários dentro de si. Então a liberdade interior me ajuda a fazer isso. Me ajuda a dar a Deus, me ajuda a perder. Quantas coisas eu já perdi na minha vida? Quantas pessoas eu já perdi na minha vida? Tem gente que tem ciúme do carro e fica bravíssimo, perde todo o equilíbrio quando fica sabendo que alguém usou o carro dele. Ou quando teve um risquinho ali, ele perde a paz, ele não dorme. Nós nos apegamos a situações, nós nos apegamos a pessoas, nós nos apegamos a status, nós nos apegamos até à imagem que temos. Tem gente que não aceita o processo do envelhecimento porque tem um apego à imagem que tinha na juventude. Falta de liberdade interior nos faz ficar cada vez mais apegados. O que é o ciúme? É um apego desordenado a uma pessoa, a uma situação, a um objeto. Esse feliz para sempre, ele existe desde que você compreenda esse feliz para sempre como uma luta diária para que o contentamento de estar um com o outro nasça da luta, do empenho de fazer essa relação dar certo. Nós não temos o direito de pegar os contos de fadas e trazê-los para a nossa vida como se nós tivéssemos a obrigação de desempenhar os mesmos papéis daqueles que estão escritos na literatura. Não. A palavra de São Paulo em Gálatas nos fala de maneira brilhante, de maneira primorosa. É para sermos verdadeiramente livres que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos deixeis sujeitar de novo ao jugo da escravidão. Olha como o processo não termina no momento em que nós ficamos livres. Eu, ao ser libertado, ao dar um passo na direção da minha liberdade interior, eu preciso zelar para que as situações não venham me oprimir novamente. Porque todas as estruturas que nos escravizam continuam. Eu me lembro quando a minha irmã morreu, meu Deus do céu. Eu pensei que eu nunca mais seria capaz de me alegrar com alguma coisa. Tamanha era a profundidade daquela dor. Eu vendo a minha mãe sepultar a minha irmã, eu fiquei pensando, eu acho que a minha mãe nunca mais será capaz de sorrir, de se alegrar por alguma situação. Mas ela, envolvida pela graça de Deus, foi aos poucos se restabelecendo. E você que conhece a dona Ana sabe como essa mulher não se economiza nas alegrias, né? Sem objetivos, um ser humano não vai longe. Mas o objetivo é sempre um fator que está ligado a um ideal. Eu quero isso para mim. Mas o que eu reconheço hoje ainda não me dá condições de viver a realização desse objetivo. Então aí você vai se colocar, se equalizar no tempo do empenho. Mas que as suas metas, elas não desconsiderem o seu processo atual. Eu não posso ter uma meta que desconsidere o que eu sou. Eu preciso amarrar as minhas metas à minha realidade. E na realidade eu sempre posso interferir. Mas eu acho que é o tempo. O tempo é maravilhoso e ele é pai da verdade em tudo, mostra tudo. Nada disfarçado dura, né? O tempo mostra os nossos excessos, né? Ele desmente as nossas mentiras. Ele é danado. Você que nos acompanha em casa talvez esteja se identificando um pouco com essa conversa, porque também você, nas instâncias da sua vida, se sente também muitas vezes prisioneiro dos seus sentimentos mesquinhos, daquilo que há de mais primitivo em você.
essa oportunidade que a gente tem aqui de lembrar, de recordar que o cristianismo é o convite diário de nós acessarmos essas dimensões primitivas. E é por isso, minha gente, que eu gosto de frisar sempre que o contexto da religião tem de ser o contexto do amadurecimento humano. Nós não podemos dobrar os nossos joelhos no chão para rezar a Deus, esquecendo as nossas causas. Nós não temos o direito de viver uma mística que nos aliene, que nos impeça ou que nos prive de pensar as questões humanas. Nós não temos o direito de viver um relacionamento com Deus que não nos coloque na obrigação diária de olhar para aquilo que nós estamos vivendo, para aquilo que nós estamos escolhendo, para aquilo que nós estamos pensando. E dar uma limpada nesses excessos, né? A força do Evangelho, a libertação que ele provoca em nós, é justamente para que a gente tenha condições de superar as nossas mazelas, ir ao encontro dos que precisam de nós, estabelecer com eles comunhão, ainda que eles continuem diferentes de nós. Cada um assume a regra que escolheu para viver. E eu fico percebendo, Ziza, que às vezes nós ainda estamos tão distantes da proposta cristã, dessa fraternidade, justamente porque não somos livres. Você falou tudo. Verdadeira, né? Às vezes a gente experimenta sentimentos tão mesquinhos diante do sucesso do outro, diante da beleza que o outro provoca, diante da arte que o outro... Dói, né? Que coisa estranha isso, né? É imaturidade, na verdade. Na verdade, acho que essa falta... Não adianta, para a gente se alegrar com o outro, a gente precisa estar livre e feliz com o que a gente está vivendo. Senão você fica invejando o jardim do vizinho, né? Inevitável. Inevitável. E se alegrar com o outro é bom, só porque é leve. Só acontece se for verdadeiro. E a gente dá na cara, né? Vê na cara. Mas se de vez em quando alguém não nos retira desse senso comum e nos apresenta uma maneira nova de interpretar a realidade, a gente corre o risco de ficar acorrentado nas mesquinharias, né, do senso comum. Pensar diferente, pensar alto. Não era a proposta de Jesus? Ele não mudava a cabeça de quem ele encontrava para melhor, né? Ele fazia com que aquelas pessoas saíssem de um contexto antigo de interpretação de si mesmo, do outro, do amigo, da política, da religião, e fazia com que aquela pessoa avançasse aqui pela cabeça. O coração só muda depois que a cabeça pensou diferente. E é tão importante, minha gente, você sentir que você não está estagnado. Nós vivemos num tempo de tantas escravidões, as escravidões do preconceito. Meu Deus do céu, às vezes nós assistimos a um debate político e as pessoas se atacam de maneira... Meu Pai de misericórdia, e você fica pensando, você vê o desrespeito de um ser humano pelo outro, você vê o tempo todo, você assiste a um noticiário e você fica percebendo a crueldade sendo cada vez mais presente entre nós. Por quê? Porque falta uma mentalidade que nos liberte. Falta uma mentalidade que nos dê condições de olhar para o outro com um pouco mais de amor, de olhar para o outro que vive a sexualidade diferente de nós, que fez opções diferentes de nós, e a gente ser capaz de ter um respeito por aquela pessoa, de não tratá-la com descrédito, como se ela fosse um ser humano de segunda grandeza. Hoje é aquele momento em que Jesus diz que se você quiser vir, você terá que abrir mão dos seus contextos para descobrir o contexto dele. Se traga você e a partir do momento que você se apresenta a ele, ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Às vezes nós resgatamos o instinto tribal para poder nos justificar dos medos que a gente sente, das inseguranças que a gente carrega. Dá vergonha de admitir, eu sou ciumenta, eu sou insegura às vezes, eu tenho medo às vezes. A gente tem vergonha de dizer pra gente mesmo quem a gente é. E eu, de verdade, acredito e experimento muito que a misericórdia de Deus é um espaço maravilhoso para viver.
é grande, sabe? É um lugar onde você entra e dá para respirar em paz e dizer: Jesus, olha que tipinho eu ando sendo aqui. Vamos conversar nós dois. Quero ser assim não, né? Ser livre é um projeto que nunca termina, né? Nós nunca estamos totalmente libertos. A antropologia cristã, ela nos ensina que a nossa liberdade interior precisa ser libertada diariamente. Porque é um dom. É um dom que me pede uma tarefa. Não recebo de mão beijada, né? Como se diz comumente quando as coisas são muito fáceis. Deus nos deu a liberdade como um dom. Eu trago dentro de mim, você traz em você, todos nós recebemos. Agora, ser livre é outra coisa. É como você ter uma planta que precisa crescer mediante o cuidado que a gente tem com ela. Essa semana mesmo, conversando com o Everson, que é meu grande amigo do dia a dia, eu falava para ele, o Everson tem uma sensibilidade muito grande, e de vez em quando ele, assim, no sinal, ele vê alguém pedindo alguma coisa, ou vendendo alguma coisa, ele tem o hábito às vezes de parar o carro, conversar, paga o triplo do que vale a mercadoria. É uma maneira que ele tem de ser gentil com as pessoas. E ele não é rico, né? Ele tira do salário dele. Mas eu acho bonito isso nele. Aí ele estava contando que outro dia um senhorzinho que nem tinha tanta idade, mas o aspecto já era de muito sofrido, parado no sinal, e que aí ele parou, se interessou, conversou com o senhor, descobriu. Aí ele falou assim, com os olhos cheios de água, falou: padre, a vontade que eu tinha de colocar aquele senhor dentro do carro e trazer ele para mim. Dar a ele aquilo que a vida não está dando. É disso que eu estou dizendo. Às vezes nós encontramos pessoas, e aí eu também partilhei com ele, que às vezes nós encontramos pessoas que alcançaram tão pouco da vida. Eu não estou falando de alcançar materialmente. Claro, alcançar materialmente também é bom. Trabalhar, estudar e depois você desfrutar, ter o direito de fazer uma viagem de férias, ter dinheiro para você sair com seus amigos, comer num restaurante, ir ver no cinema. Sim, isso é importante, faz parte das nossas alegrias. Mas eu estou falando daquela realização que ultrapassa a questão material. Que é você ter alcançado o máximo de si. É tão bom quando a gente percebe que nós estamos alcançando o máximo de nós. Essa sensação a gente tem muito quando nós estudamos. Quando você dia a dia vai incorporando novos conhecimentos e você vai percebendo que você vai se distanciando daquela antiga ignorância que você levava com você. Ter um entendimento das coisas, fazer um curso, uma leitura, ver um documentário, um filme, uma peça de teatro que nos sensibilize. Tudo isso vai incorporando, vai alargando, né, os territórios da nossa alma. Então a gente vai tendo a sensação de que nós estamos alcançando cada vez mais os presentes que a vida nos dá. É claro que se você escolhe ficar trancada dentro de casa, amargurada, decepcionada, machucada, se você opta por lamber as feridas o tempo todo e não sai para buscar uma cura para essas feridas, você vai aproveitando cada vez menos da vida. É disso que nós estamos falando. Bartimeu vivia uma espécie de escravidão assim. Vejam o que diz o texto. Chegaram a Jericó, e quando Jesus estava saindo da cidade, acompanhavam-no os discípulos e uma grande multidão. O mendigo cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles chamaram dizendo: Coragem, levanta-te, ele te chama.
O cego jogou o manto fora, deu um pulo e se aproximou de Jesus. Este lhe perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabuni, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E no mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Veja bem, o relato de Marcos, se você quiser depois até acompanhar aí na sua casa, reler, é Marcos capítulo 10, versículo 46 até o versículo 52. Capítulo 10 do Evangelho de Marcos, versículo 46 a 52. Veja bem, o relato primeiro diz que quando Bartimeu ouviu que ele não podia ver, quando ele ouviu que Jesus estava passando, o primeiro desejo dele foi correr ao encontro de Jesus. Mas imediatamente ele escutou algumas pessoas dizendo: cala a boca, fica quieto. Não é? Ele é repreendido por aqueles que estavam ali com Jesus, que certamente tinham uma visão bastante preconceituosa. Sim, a gente sabe que nesse contexto religioso aqui, a enfermidade era compreendida por muitos como uma maldição divina. Uma maneira muito cruel de compreender a Deus, né? Então, se tem uma cegueira, se tem uma paralisia, está apenas vivendo as consequências de uma maldição. Então, certamente esses preconceituosos não admitiam em hipótese alguma que Bartimeu pudesse fazer parte do grupo. Então a primeira reação é de repreensão. Fique quieto no seu canto. Não venha importunar, não venha incomodar. Então o primeiro desafio que Bartimeu precisa enfrentar é não acreditar nessa ordem. É não acreditar naqueles que queriam calá-lo. E é tão significativo isso, minha gente. Já vamos aplicando na nossa vida. Quantas vezes nós também, vivendo a necessidade de superar uma escravidão, não conseguimos porque estamos rodeados de pessoas que nos mandam ficar quietos. Às vezes até bem intencionadas. Ah, para de incomodar, se ajeite com isso que Deus está lhe dando. Você tem que se conformar. Às vezes são vozes que no fundo acabam sendo diabólicas, porque nos retiram a possibilidade da superação, porque nos acomodam. Ah, deixa por isso mesmo. Não estou dizendo que na vida a gente tenha situações que a gente de fato tenha que deixar por isso mesmo. Mas superar um processo de escravidão, não. Nós não podemos parar nas vozes que querem nos calar, que querem nos impedir de sair, de ir adiante, de vencer aquilo que precisa ser vencido em nós. Às vezes nós que vivemos em comunidade, então, meu Deus do céu, como isso é perigoso. Como é perigoso dentro das comunidades religiosas, dentro dos conventos, dentro dos seminários, a gente ser paralisado por aqueles que têm ciúmes, por aqueles que têm inveja, e que em nome de um amor por nós ficam nos tolhindo. E às vezes usam até a imagem de Deus para fazer isso. Dizem que rezou e que Deus disse que não era para a gente fazer isso, fazer aquilo. Quantos de nós que tínhamos desejo de estudar, de aperfeiçoar o nosso conhecimento, não o fizemos porque esbarramos na inveja dos outros, dos nossos superiores, dos nossos colegas que convivem com a gente. Então precisa ter muita sabedoria para saber se aquela voz que nos cala, ela está de fato nos orientando para uma obediência que vai fazer bem a nós, ou se aquela voz está estando a serviço
de uma força que nos paralisa e que não nos permite ir além. Sempre o discernimento, sempre a reflexão. É por isso que eu sempre digo que não existe crescimento humano sem reflexão. Até ver você mesmo que é casada. Presta bem atenção se o pedido do marido para não fazer, para não isso, para não aquilo, não é apenas uma forma mesquinha de lhe impedir de ser mais você. Sim, porque às vezes nós somos assim. O marido inseguro não quer que a mulher brilhe, aí ele começa a dizer não, não vai, não pode. E de repente ela, com 1000 possibilidades, vai ficando aniquilada em nome de uma obediência que não é sagrada há muito tempo. Sim, porque o amor promove. O amor, quando ele existe de verdade, quando ele está purificado, quando ele é cristão, o marido olha para a esposa e diz: isso mesmo, minha filha, vamos lá, vamos crescer. Vamos evoluir. A mesma coisa a esposa. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as vozes que às vezes nos impedem de sair da escravidão. Assim como Bartimeu, no momento em que fez o movimento de sair para ir ao encontro de Jesus, muitas pessoas o repreenderam. Só que ele não acreditou nessas vozes. Eu acredito que ele já estivesse ali, vivendo o milagre. Sim, porque não está descrito aqui, mas certamente a presença de Jesus já tinha provocado nele o primeiro milagre, que era justamente parar de ouvir as vozes que não queriam a sua superação. Então nós também precisamos viver essa proximidade com Jesus para a gente ter sabedoria de identificar as vozes que querem nos paralisar. Porque não é justo. Não é justo que Deus tenha investido tanto em você, Ele deu tanto potencial, e você passe a sua vida inteira sem despertar esse potencial, sem saber o que você pode, sem saber do que você é capaz. Tenho algumas dúvidas sobre o catolicismo e queria que você me respondesse. Hoje vivemos num mundo capitalista que valoriza a riqueza, a beleza e o poder. E este capitalismo está intimamente ligado com os valores protestantes. Vide a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo de Max Weber. O catolicismo e seu desenvolvimento está intimamente ligado ao feudalismo, onde seus valores foram muito mais fundamentados, onde a instituição igreja pode se estruturar também para acumular riquezas. E até hoje vejo resquícios dessa época em nossa cultura católica. Uma vez, padre, ouvi de um outro padre da paróquia onde eu cresci, que a igreja é santa, mas também pecadora. Santa porque tem sua origem em Jesus e Pedro. Pecadora porque é feita por homens e mulheres, como eu e você. Que a igreja erra por ser feita de pessoas filhas de Deus, mas também de santos. Considerando estes pontos acima e a minha experiência dentro da igreja e de vida, me pergunto sobre certos valores que eu cresci ouvindo e que hoje tenho dúvidas. Valores não relativos ao amor, à doação, ao próximo ou a Deus, mas valores relativos ao trabalho, às penitências, às culpas. O catolicismo é muito mais ligado ao humanismo que à racionalidade. Sempre estudei muito e às vezes me pego me punindo por ter estudado bem, por ter um emprego bom, uma família feliz, saudável. Parece que não faz parte da minha cultura. Parece que para eu estar perto de Deus eu devo procurar a pobreza, me penitenciar, abdicar do estudo para viver uma vida apenas espiritual. Parece que estou cometendo um crime quando estou trabalhando e produzindo para a empresa na qual eu trabalho, ou querendo resultados capitalistas. Como disse, acho que isso está muito ligado às minhas raízes católicas. A sociedade nos cobra uma coisa, mas a igreja nos cobra outra. Queria que você desenvolvesse essa relação que vivemos hoje com o mundo capitalista, padre, e sobre isso refletisse. Como ser católico e viver num mundo capitalista e, ao mesmo tempo, administrando valores cristãos que são tão diferentes? Alguém aqui já viveu isso na carne também, esse conflito? Já? É muito comum isso, né? Quando uma pessoa, sobretudo quando você encontra uma pessoa que
fez a experiência de Deus e é uma pessoa de muitos bens. Parece que ela, num primeiro momento, ela até enxerga a riqueza que acumulou, né, como uma contradição aos valores que agora está assumindo, né? Eu achei interessante porque é muito lúcido, né, o discurso da Andressa. E há alguns pontos interessantes, minha filha. Por exemplo, quando você fala que a igreja é divina em Jesus e Pedro, não, ela é divina em Jesus, né? No Cristo, né? Pedro já faz parte da humanidade da igreja, porque Jesus é o Cristo. E Jesus, quando nós falamos Jesus, nós estamos falando do mistério encarnado, é o Verbo que assume, né, a carne e que tem nome de Jesus, mas nele está a divindade. Pedro é a continuidade histórica do mistério, né? Do mistério que o Cristo institucionaliza, né? E que traz para a humanidade. Até eu acho interessante porque eu tinha um professor na teologia, isso parece heresia, mas não é não, já vou me explicar. Ele fala assim: Jesus queria o reino, mas Pedro fez a igreja. Interessante isso, né? O desejo de Jesus era o reino de Deus, mas nós só conseguimos dar a ele a igreja, ainda. Porque a igreja é uma formatação humana, limitada, porque somos humanos, mas estamos a caminho. Por isso que o Concílio Vaticano II fala de maneira tão bonita que o reino de Deus subsiste dentro da igreja. A igreja de Cristo subsiste dentro da igreja católica. Isso é, nós estamos conectados ao princípio do mistério, mas nós não somos a totalidade do mistério revelado. Nós somos a plenitude do mistério revelado. É por isso que nós temos que ter muita tolerância com as outras religiões que são diferentes das nossas. Por exemplo, ela está em conflito porque justamente ela teve um encontro com outras religiões, com outras culturas. E é bonito que a gente também precisa identificar que as outras religiões, as outras culturas, também vivem a sua experiência de Antigo Testamento. Nós também vivemos, antes de chegar a Jesus, a gente passou pela experiência do Antigo Testamento. Então a igreja de Cristo subsiste na igreja católica, tá certo? Então aqui nós temos uma primazia, a primazia de Pedro. É a igreja que Jesus institui, porque ele queria o reino, esta igreja significava a presença do reino. Por isso que hoje, quando nós realizamos a Eucaristia, quando nós atendemos, quando nós ministramos os sacramentos de maneira geral, nós estamos apressando o reino de Deus. Não tem aquela música do Padre Jonas bonita? Somos, Senhor, tua igreja, que apressa tua vinda gloriosa. Isso é lindo. A igreja apressa a vinda do reino, porque na verdade o nosso objetivo é o reino de Deus. Agora, enquanto nós somos igreja, nós somos limitados. É a parte de Pedro, que negou inclusive o mestre no momento da morte. No momento do Calvário, Pedro negou. Esses limites, minha filha, nós os assumimos com todas as suas características. Os limites sociais, os limites financeiros, os limites econômicos, né? Os limites filosóficos, os limites... Tudo que diz respeito ao nosso limite está dentro da igreja. Porque ela é guiada por homens e mulheres limitados. Nós, o tempo todo, nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo. Por isso que a igreja precisa de rezar. A oração é o mecanismo que purifica o que é humano. Isso é tão bonito. Você pensar que quando você reza, você está passando por um processo de purificação daquilo que é excessivo em você. Assim como nós precisamos passar o ouro pelo fogo, né, para purificar, nós também precisamos orar. Nós precisamos ritualizar a nossa fé, porque é o momento em que a gente joga os excessos. É para a gente tomar contato com a nossa fraqueza e superá-la em Deus. A graça de Deus está agindo o tempo todo, mas onde que ela age? Na natureza humana, que é limitada. Então o processo de Deus em nós é lento. Ele fica mais acelerado à medida em que a gente se converte mais, né? Então quanto mais essa igreja estiver convertida, mais rápida será a ascensão do reino sobre esta igreja. Então é bonito a gente pensar isso. A igreja de Deus a igreja está aqui.
ela tem características humanas, porque ela é feita de pessoas. Mas ela é uma instituição divina, isto é, nasceu do coração de Jesus. Mas o que é que Jesus quer que essa igreja chegue a ser? Reino de Deus. Por isso que nós não podemos ficar brigando entre nós. Senão seria uma hipocrisia da nossa parte. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Padre Fábio, boa noite. Eu venho pedir um conselho. Tenho passado por muitas dificuldades no meu trabalho. Estou desanimada, triste, estressada, me sinto até perseguida, padre. Trabalho tanto e faço tanto pelos pacientes, para as pessoas que precisam, mas só recebo coisas ruins. Recebo muitas críticas e essas críticas me destroem. As cobranças aumentam todo dia e eu não tenho dado conta. Isso está acabando com a minha vida. Tenho o sonho de cursar medicina. Já fiz 5 anos de cursinho, não passo, e isso acumula dentro de mim e tem acabado com a minha alegria, minha autoestima. O que posso fazer para aquietar meu coração e resolver meus problemas? Nós não temos... A melhor maneira de administrar esses momentos difíceis é a gente refletir as causas. Que às vezes nós estamos achando, né? Você, por exemplo, eu não tenho um pleno conhecimento do seu contexto, você apenas me partilha alguns detalhes dele. Vamos aqui, por exemplo, esse primeiro momento, em que você se sente desanimada e estressada e perseguida no seu ambiente de trabalho. Muito cuidado, às vezes você acha que a perseguição é que está gerando o estresse. E às vezes é o contrário. Às vezes é o estresse, a vida tumultuada que você está vivendo, uma vida que não... Pode ser que seja verdade ou não, mas uma vida que às vezes em que você não consegue colocar um tempo para o seu descanso, para o seu lazer. Isso vai gerando uma maneira, uma dificuldade no seu relacionamento. Às vezes nós pensamos que o problema é o relacionamento. Não, às vezes o relacionamento é apenas um sintoma, uma consequência, né, daquilo que está de errado em nós. Então, às vezes, é a nossa estrutura de vida que precisa ser modificada para que depois a gente melhore as outras coisas. Então, a melhor maneira de lidar com o estresse, minha filha, de diminuir o poder desse estresse, é uma mudança de atitude mesmo. Você analisar o jeito como você está vivendo, a maneira como você está organizando o seu tempo, se você está dando ao seu corpo o descanso necessário, se alimentando corretamente. Tudo isso é fundamental para que o estresse não prevaleça em nós. Estilo de vida mesmo, minha filha. Quando você tiver sua folga, o seu momento de lazer, né, o seu tempo livre, escolha bem como é que você vai gastar esse tempo. Que às vezes nós somos tão infelizes nas escolhas que nós fazemos para o nosso descanso, né? É igual descer para Ubatuba em época de festas. Eu fico vendo, o povo trabalha, aquele cansaço todo, aí vai para a praia. Um feriado prolongado, por exemplo. Aí vai bonitinho. Na hora que volta, leva 12 horas para subir a serra. Isso no domingo, né? Aí o descanso todo que teve, acabou, foi embora. A pessoa volta tão estressada, ela chega em casa chutando cachorro, derrubando o papagaio do puleiro, ela está acabada, ela está destruída. Então, às vezes, nós escolhemos muito errado a maneira como nós vamos descansar. Então, a gente precisa ter um crivo, né? Será que vai valer a pena esse deslocamento? Será que, às vezes, fazer com que o meu descanso seja até um ficar em casa, né? Você descobriu o sabor de ficar na sua casa sem ter o que fazer. Ocupar-se com uma leitura, um bom programa de televisão, ou receber os amigos, estar com as pessoas que você ama. Enfim, a gente vai diminuindo o nosso estresse à medida em que a gente identifica o que é que está nos estressando. E muitas vezes, nós, quando vamos identificar o que nos estressa, a gente chega a essa conclusão. Nós estamos vivendo de maneira muito errada. E a gente pode mudar isso. Você pode
se recordar, você já deve ter escutado tantas vezes a história da ovelha perdida. Quando Jesus compara o amor que aquele pastor tem pela ovelha, ele vai buscar a ovelha que está perdida, ele não deixa que ela se continue esquecida, ele guarda de maneira responsável, né? Ele precisa deixar as 99 que estão ali. Aparentemente pode parecer uma irresponsabilidade, né? Mas é claro que ele deixou cuidadas aquelas que estavam ali. Elas já estavam no lugar certo e ele saiu em busca daquela que estava no lugar errado. Nesta parábola, nós podemos descobrir a beleza de um Deus que sai para buscar o que está perdido. É natural do amor ir buscar o que está perdido. E Jesus nos ensina que Deus age assim. O pastor cuida das ovelhas que estão ali e ao perceber que está faltando uma, ele guarda as 99 e vai buscar a que está perdida. Também dentro das parábolas da misericórdia nós encontramos a história do filho pródigo. Daquele rapaz que resolveu pedir a parte da herança e ir embora. E depois de viver um tempo longe do pai, de ter gastado toda a herança, ele descobre naquele momento de ausência, de sofrimento, que a gente sabe que o sofrimento nos revela muitas coisas importantes. Naquele momento de dor e de sofrimento, de solidão, ele descobriu que o lugar dele não era aquele. Ele ficou indignado com o que estava vivendo. Ele ficou assustado com aquilo que ele havia escolhido. E o que ele faz? Ele se encoraja para ir buscar a reconciliação com o pai e pedir perdão. Na verdade, naquele momento que o rapaz descobre que ele está no lugar errado, que ele deveria estar na casa do pai dele, o coração dele se ilumina de uma maneira muito bonita para fazê-lo perceber que quando nós estamos vivendo uma situação de erros, é interessante a gente saber dar o passo para buscar a reconciliação. E o coração daquele rapaz o iluminou para que ele se encorajasse para ir buscar o perdão do pai. Tanto é que ele sai, olha, eu vou viver como um empregado na casa do meu pai, porque eu já não tenho mais direito à herança. Eu já gastei tudo que tinha. A minha parte, o meu pai já me deu e eu já gastei. Então ele não volta para querer ser filho de novo. Ele volta para querer ser empregado, porque ser empregado do pai dele era melhor que viver naquelas condições em que ele estava vivendo. Foi a conclusão a que ele chegou. O meu pai trata melhor os empregados dele do que eu estou sendo tratado aqui. Ele, na verdade, quando saiu de casa, ele queria festas, queria alegrias, queria se realizar. Ele achava muito pacata a vida que ele vivia na casa dele, né? E depois de ter feito todas essas experiências, ele chegou à conclusão de que estava errado. E isso é interessante na vida. Chegar à conclusão de que se está errado e não ficar lamentando. Não ficar vivendo as consequências do erro de maneira, como é que a gente poderia dizer? De maneira desastrosa, né? Viver a consequência do erro de maneira desastrosa é você não sair do erro. Mas de repente você percebe, errei, não fiz como poderia ter feito. Aí você vai buscar o acerto que você ainda tem direito. A misericórdia de Deus nos ensina isso, minha gente. Nunca é tarde para que a gente reconheça de que nós estamos no lugar errado. O pecado é o lugar errado. As escolhas infelizes que nós vamos fazendo, que vão destruindo a nossa vida, não é para isso que Deus nos projetou. Mas aí a gente precisa ter a coragem de acreditar que o Deus que nos espera está lá para nos tratar como filhos, não como empregados. E foi a grande transformação que aconteceu no coração do rapaz. Imagina ele voltando para casa, desejoso de reencontrar um lugar na fazenda do pai, mas para ser um empregado, porque
porque ele não se sentia merecedor de ser reintegrado à família, de ser tratado como filho, porque foi ele mesmo que não quis mais. Existia uma lógica nessa história, né? É justo que quando uma porta se fecha, outras se abrem. Mas a sabedoria precisa ser buscada para identificar que na porta que se fecha, também há um cuidado de Deus sendo expresso. E que nem sempre a gente consegue compreender, não é mesmo? Talvez a gente tenha sido educado em pensar e acreditar que o cuidado de Deus será manifestado o tempo todo naquilo que nos favorece. Aparentemente, né? Quantas vezes na vida uma porta fechada significa oportunidade de crescimento? E mesmo que amar e ser amado consiste o tempo todo em estabelecer limites, em abrir portas, mas também em fechar portas. Amor de pai e de mãe se expressa no sim, nas oportunidades que a gente permite aos filhos, naquilo que a gente delibera, naquilo que a gente entrega, mas o amor também se expressa naquilo que nós negamos. Sobretudo quando você descobre que a palavra não, quando usada de maneira correta, ela ajuda a estabelecer limites necessários para a construção do caráter. Nós jamais vamos poder ter filhos educados, com bom caráter, se nós não dissermos não para muitas questões. Quando você percebe que o seu filho não está preparado para aquele presente, quando seu filho não está preparado para aquela situação, para aquela viagem, para aquele momento de solidão, né? Quando o filho começa a reivindicar que ele quer viajar sozinho, que ele quer fazer sozinho, quando você percebe que ele não está preparado para este momento e você diz não a ele, mesmo que ele não compreenda, aquele não é importante na construção do caráter do filho. Isso é cuidar, né? Talvez porque a gente viva um momento de muita liberdade nos tempos de hoje, a gente tenha identificado que cuidar é a gente permitir. Não. Cuidar também é não permitir. E é nesse equilíbrio bonito que nós vamos descobrindo a experiência do cuidado como frutuosa. E é interessante porque, em se tratando de religião, este lugar humano onde nós nos colocamos diante de Deus e com Ele estabelecemos uma relação, muitas vezes na religião nós vamos aprender de maneira muito errada que o cuidado de Deus se expressa naquilo que Ele providencia. Certo? Mas a providência de Deus não é só permissão. Há uma série de realidades que Ele vai nos negar que são importantes para nós. Pode ser que a gente não entenda a negação hoje. Mas quando depois de um tempo você vai analisar, é verdade, aquilo não me aconteceu, aquilo não me foi possível do jeito que eu queria, mas foi importante. Esta regra, minha gente, está nos jardins. Quando você vê uma árvore muito viçosa, toda bonita, e de repente o jardineiro vai com sua tesoura e poda aquela árvore. Aparentemente a gente acha um absurdo. Como é que uma árvore tão bonita está sendo podada? Como é que nós podemos entender que o viço daquela árvore seja quebrado por uma tesoura e aparentemente ela pareça ter perdido tudo o que ela tinha? Mas aí vem a sabedoria do jardineiro. Ele sabe que se a árvore não for podada, ela começa a definhar, porque ela não vai ter mais uma disciplina no seu jeito de crescer. A tesoura, ela disciplina a árvore para que ela cresça de um jeito certo. É muito bonito a gente compreender essa lógica dos jardins e aplicá-la na nossa vida. Quando a gente sofre uma poda, é tão doído, né? Porque você está acostumado a ser vistoso, você está acostumado a ser grande e de repente uma realidade vem e lhe poda. E você não entende aquilo. É como a gente ser corrigido. Quando uma palavra de correção chega até o nosso coração, a primeira reação que a gente costuma ter é de negação daquela correção. A gente acha que a pessoa que está nos corrigindo está agindo com maldade, a gente corre o risco de pensar que a correção é uma maldade do outro,
Mas não, nem sempre ela é uma maldade. Pode ser que seja. Pode ser que existem pessoas maldosas que estejam querendo podar você, não porque você precisa de poda, é porque o seu trabalho, o seu sucesso incomoda. Mas quando esta correção vem de uma pessoa que tem a autoridade afetiva do amor, eu sempre digo isso, minha gente, dê ouvidos a quem ama você. Se a palavra de quem ama está diretamente conectada com a responsabilidade de fazer você crescer, é importante ouvir o que ela tem a dizer. Porque é a palavra da poda, é a palavra da reorientação, é a palavra do cuidado, né? É uma palavra que cuida de nós. Quando você já experimentou na sua vida, alguém ama você, e ela lhe indicou caminhos que eram mais difíceis, eram caminhos de podas, eram caminhos de renúncias, e você ousou buscar, mesmo sabendo que não seria fácil, que você evolui, você avança como pessoa. E ele deu um exemplo muito bonito. Tenha dentro de você sempre a coragem de buscar as suas reservas de amor. Porque você vai precisar usá-las no momento em que você estiver sendo contrariado. Sua presença é valiosa para nós. Nos diga o que achou deste vídeo nos comentários, inscreva-se para não perder os próximos capítulos e convide outros a fazerem parte desta comunidade.